Fala pessoal, como vocês estão? Eu espero que bem. O vídeo de hoje é sobre o papel da crítica de cinema, a relevância da crítica de cinema. Rolou há pouco tempo atrás uma tier list dos críticos de cinema, elencando todo mundo, diferentes opiniões, colocando o trabalho das pessoas que falam sobre cinema em diferentes categorias. Surgiram vários debates depois que foram aprofundados tanto em conversas do próprio público, como também alguns criadores de conteúdo tratando desses tópicos de formas particulares, interessantes. E eu quero contribuir à minha própria maneira aqui, trazendo uma reflexão para vocês sobre isso em uma semana que é bem mais reflexiva do que o normal para mim, porque no dia 23/11 eu completo 30 anos de idade, então naturalmente nessa grande virada, e eu que já sou uma pessoa que gosta de ficar refletindo sobre as coisas, nossa, vocês podem imaginar. Então esse tópico surgindo assim nas últimas semanas também se misturou bastante algumas questões que eu venho pensando profissionalmente. Eu passei por uma grande virada esse ano, eu posso dizer para vocês, e eu quero compartilhar com vocês isso tudo. Então, para quem curte meu trabalho, vai ser um vídeo bem pessoal também. Então, se você gosta assim dos vídeos que eu me abro aqui no canal, vocês vão particularmente gostar desse aqui. Para quem não estava sabendo disso que rolou, eu também confesso para vocês que eu não entrava naquela rede social há muitos anos. Entrei depois de alguns amigos me mandarem um print assim do que tinham feito, e eu fui olhar mesmo assim, correndo risco, né, de ficar de cama semanas e semanas e semanas, 7 anos quase de canal, e me botando numa situação dessas, né? Podia ter saído traumatizado, não foi o caso, tinham opiniões variadas, mas a maioria das pessoas gosta do meu trabalho. Eu sempre fico muito impressionado quando alguém gosta do meu trabalho, quando alguém me reconhece, fala comigo e até me defende, como rolou nessas tier lists e coisas do tipo. Eu sempre fico chocado. Eu já conversei muito com a minha psicóloga em relação a isso. Eu sou uma pessoa catastrófica e é óbvio que o meu trabalho ele não sai impune disso. Então vamos falar um pouco sobre todo esse lance. Antes de falar sobre polêmicas, eu quero falar sobre o papel da crítica de cinema na minha concepção. Eu estudei teatro dos 14 anos até os 21, estudei e trabalhei, e eu tive grandes mentores ao longo desse período que me trouxeram para mais perto assim do pensar o cinema. Eu já sou apaixonado por cinema desde que eu sou muito jovem, assim, desde os 4 anos ali, eu acho que eu já estava assistindo filme, se não antes. A minha relação com o estudo de cinema começa nesse período do teatro, mais focado nos atores, é verdade, mas eu tive alguns mentores que me apresentaram grandes realizadores do cinema. Então foi um período em que eu conheci Fellini, Kurosawa, eu assisti pela primeira vez seus filmes ali nessa época, adolescente. A minha formação em relação ao pensar cinema começou ali, e depois, quando eu crio o canal, a minha pesquisa toda ela é relacionada aos realizadores, né? Então, tudo que eu fui aprendendo ao longo do tempo, assim, foi muito focado em ouvir os realizadores. Dito isso, eu acredito que o papel da crítica, ele é extremamente importante na história do cinema. Quando você vai estudar a história do cinema, quando você vai estudar a história da linguagem cinematográfica, do estilo, você vai percebendo que a crítica teve um papel fundamental, não só em falar sobre os filmes, né, como a gente vê hoje em dia essa ideia, essa concepção de fazer uma review de um filme, uma crítica de um filme, mas realmente o pensar do cinema, pensar cinema, a linguagem cinematográfica, as possibilidades, como um filme utilizou a forma, trazer ali para o público reflexões em relação à obra que só seriam possíveis através do olhar de um crítico que está realmente engajado em pensar o cinema, em trazer de fato ali um olhar bem interessante. O papel do crítico de cinema, ele é relevante na história do cinema. Então, quando você vai estudar o passado e o presente, você percebe que essa relevância ela é bem interessante. Eu quero muito trazer para vocês a minha experiência pessoal em relação a tudo isso, né? Reflexão e pensamento em relação às diferenças de criação de conteúdo em relação ao cinema. Algumas são críticas, outros são comunicadores de cinema, outras pessoas estão recomendando filmes e coisas assim. Na minha visão, em relação a isso, colocar as pessoas em caixas é sempre bastante perigoso. Principalmente quando a gente está falando do trabalho dessas pessoas
nas redes sociais, na internet como um todo. Eu posso dizer, pela minha experiência pessoal, que toda a minha pesquisa, toda a minha relação com o cinema, o aprofundamento que eu busco, todos os desafios que o cinema me trouxe, eles não se traduzem por completo. É claro que eu tento trazer ao máximo para as pessoas tudo que eu estou aprendendo e eu venho ao longo do tempo, em meio a várias crises existenciais e tentativas, eu venho tentando compartilhar ao máximo. A crise existencial ela vem justamente dessa sensação de que existe uma parede, existe assim um abismo, na verdade, em relação a tudo que eu venho estudando e aprendendo e me apaixonando em relação ao cinema e ao que é compartilhado. Isso existe por diferentes motivos. O principal e mais óbvio de todos é a demanda de quantidade de conteúdo que precisa ser produzida para você ter qualquer tipo de possibilidade de viver disso aqui. No ano passado, eu no fim do ano tive assim uma crise firme assim em relação à minha produção. É o meu trabalho como um todo, pessoal. Eu perdi completamente o entendimento do que eu estava fazendo e por que eu estava fazendo. Particularmente, eu comecei a produzir conteúdo sobre cinema por um motivo muito claro, que era o meu amor pelo cinema. O meu amor pelo cinema, o meu desejo de fazer cinema e de construir pontes e conversas com vocês. Só que a partir desse momento você começa a jogar um jogo bem específico. E muitas das coisas que toda pessoa que está estudando cinema encontra, elas não se desenvolvem no mesmo tempo desse tipo de produção. Então vai ter muita coisa que você precisa de tempo. Veja só, você precisa de tempo para se aprofundar. Você precisa de tempo para realmente tratar determinados assuntos como eles merecem. Para realmente falar de um filme da forma com que ele merece e com a atenção que ele merece. No fim do ano passado eu tive um sério problema com isso, de não entender essa divisão. Mas eu entendi e vocês vão ter esse entendimento comigo aqui no fim desse vídeo. Eu vou falar mais sobre essa experiência pessoal depois. Mas eu acho que isso precisa estar muito claro para todo mundo, que existem várias limitações. O meio, o lugar que nós nos comunicamos, de certa forma, impõe pra gente. Existem repetições, existem vários padrões que podem ser vistos assim por vocês. E é possível ver pessoas tentando quebrar esses padrões de diferentes formas, e algumas conseguem em determinados momentos. E eu sempre acho lindo e fico admirando, assim, falo, pô, que bom que essa pessoa conseguiu fazer isso aqui. Em determinados momentos eu consigo também, em muitos outros não. Tem muita frustração em meio a esse processo, porque eu gostaria de compartilhar com vocês absolutamente tudo no tempo em que as coisas precisam ser compartilhadas. Então, não à toa eu criei o Além do Frame em 2020. Porque o Além do Frame é o espaço, inclusive, que eu dou aulas de cinema. Então, todo o material que está dentro do Além do Frame, ele teve o tempo necessário para ser produzido, foi produzido, e todo o material que vai entrar no Além do Frame também entra dentro dessa dinâmica, que é uma outra dinâmica. E as pessoas que estão lá para estudar cinema comigo, e é uma outra parada. Aqui, eu tento ao máximo, hoje, particularmente nos últimos meses, ser uma espécie de curador de cinema. Ou seja, eu tento compartilhar com vocês filmes em listas que, se eu estivesse falando só do filme, o vídeo ia desaparecer rapidamente, nem ia chegar em você. Mas quando eu coloco dentro de uma lista, é uma estratégia para que vocês escutem nomes como Abbas Kiarostami, por exemplo. Sem colocar ele dentro de uma lista, não chegaria na maior parte do público que já é inscrito. Então acho que isso é muito importante. E eu acho muito confuso porque, como uma pessoa que entrou dentro desse jogo para compartilhar meu amor pelo cinema, no fim das contas eu já vesti muitas capas diferentes. Então eu já fiz vídeos análises, que particularmente é o meu formato favorito. Já fiz de tudo, galera. Já fiz vídeos de críticas, já fiz podcasts sobre cinema, já fiz recomendações de 1 minuto, várias outras coisas. No fim das contas, todo mundo que comunica cinema está se enquadrando nas dinâmicas para chegar até o público. Mas para além dessa relação de categorias, de onde poderiam me colocar, eu gosto de pensar a minha experiência de vida com o cinema. Porque o cinema, ele teve um efeito transformador dentro da minha vida. Ele realmente mudou a rota da minha vida. Eu já contei essa história aqui no canal algumas vezes, mas eu tive o contato com a bebida alcoólica e com drogas muito novo. Entre 12 e 13 anos de idade. Eu andava com pessoas mais velhas e eu tive contato
com o estudo e foi muito perigoso. Eu realmente poderia ter ido assim por um caminho as pessoas que estavam à minha volta ali foram e poderia ter sido bem trágico, assim, para ser sincero. E tudo mudou quando a minha mãe conseguiu me puxar ali, o último fio de esperança, ela me puxou para assistir um filme. E eu assisti O Cavaleiro das Trevas, assisti o trabalho do Heath Ledger. E eu saí do cinema obcecado pelo Heath Ledger. Saí do cinema assim, decidido, ainda não sabia, óbvio, mas eu estava decidido a virar ator, né? E eu já tinha uma relação muito profunda com o cinema antes, mas isso estava se apagando. Porque a vida, né, às vezes, ela afasta a gente das nossas paixões. E foi o trabalho daquele cara, que na época já tinha falecido, que mudou minha vida. E durante muitos anos eu persegui ali a atuação, achando que era nesse lugar, mas hoje eu já vejo assim, qualquer relação que eu tenho com o cinema, de seja compartilhando um filme, seja fazendo uma crítica, fazendo uma análise, dando uma aula, fazendo um filme, que é o meu grande objetivo, qualquer relação se conecta ao que ele fez ali pra mim, porque não sou eu que vou transformar a vida de uma pessoa, né? Vai ser o filme, que pode ser que a pessoa conheça o filme através de um conteúdo super aprofundado ou então de um conteúdo de 1 minuto. Eu tenho essa esperança, apesar de ser um cara pessimista, eu tenho essa contradição, né? Eu tenho esperança, olha que louco. Então, assim, a minha ideia em relação ao cinema é que não é uma carreira. Então, pra mim, o cinema, assim, você pode me colocar em qualquer caixa que você quiser. Não faz a menor diferença, porque a relação pra mim é de troca. Então, é a relação que eu quero ter com o cinema, que sim, tudo que significa carreira, toda essa questão toda sempre problematiza muito essa relação, e eu já fui testado demais em relação ao meu amor pelo cinema, justamente por essa questão, coisas que são externas, né, a isso. Mas no fim das contas eu realmente acredito no poder de transformação do cinema. Pode parecer bobo ou qualquer coisa do tipo, mas eu acho incrível. Eu acho que é sobre isso, no fim das contas, né? O cinema ele é muitas coisas, ele é muito maior do que qualquer pessoa que está falando ou fazendo o cinema, né? Quando a gente fala ou faz, nós estamos participando de uma parada que é um evento e que tem muita profundidade mesmo. Então, o grande lance para mim é que eu tenho uma ideia bem idealista em relação ao cinema. Mas o que é complicado dentro desse jogo todo é que como as pessoas estão se relacionando com o cinema também tem mudado muito. E eu não estou só falando, né, de todas as crises em relação a streamings e coisas do tipo. Eu falo até mesmo do conteúdo que vocês consomem, que todos nós consumimos, na verdade, né? Eu também sou público. Acho que, se me perguntar, você é crítico de cinema ou público? Eu sou público. Depois, se você quiser me botar em alguma caixa, você pode. Mas eu sou público e a gente tem consumido conteúdo de 1 minuto pra caramba. Isso é muito complexo, porque até mesmo quando a gente vai estudar cinema, a gente precisa de tempo, galera. A gente precisa ouvir uma pessoa que tem um vídeo de 30 minutos. A gente precisa ouvir um vídeo de 15 minutos sobre um só tema. Eu sou criador de conteúdo e eu me sinto meio preso nesse lugar, sabe? E eu só não enlouqueci dentro dessa parada toda de trabalho, porque eu consegui canalizar toda a minha energia. Então, o que eu quero dizer com isso é, muito em breve vocês vão ter contato com as histórias que eu escrevo. Então, tem o quadrinho, tem a série e tem os roteiros que eu estou escrevendo. Nesse lugar, que demora mesmo para ser feito, eu tenho encontrado a maior satisfação possível. Porque aí eu me conecto com a minha criança ali do passado, sabe? Minha criança interior, assim. Aquela parada, assim, sabe? Pra quem viu meu vídeo do meu primeiro filme com 10 anos de idade. Essa é a minha grande motivação, é isso que eu tô fazendo, é isso que eu espero. Fazer filmes e ao mesmo tempo continuar dando aula de cinema, continuar fazendo vídeos sobre cinema. Porque eu acho que tudo se conecta. Trago toda essa energia criativa, principalmente para as histórias. Trago também essa energia para as aulas e para o que eu quero construir em relação ao Além do Frame, que também é um lugar onde eu vejo assim uma realização de anos e anos e anos pela frente. Muita coisa tá por vir. E aqui também, eu não gostaria de ver o meu projeto nas redes, né, no canal e tudo mais, virar um projeto vazio. Muito pelo contrário. Então, vocês podem perceber, não necessariamente na forma, mas no conteúdo, um interesse em falar sobre cinema de uma forma mais profunda. Eu não necessariamente sei se eu consigo o tempo todo. Na verdade, eu sinto que não. E isso me frustra, mas ao mesmo tempo eu não posso parar. Eu preciso continuar. Se uma pessoa tiver assim a vida dela transformada por conta de algum filme que ela chegou,
porque ela me ouviu, a minha missão ela tá cumprida, sabe, galera? Por trás de cada fotinho ali, né, que foram colocadas nas listas, tem uma pessoa, tem a vida daquela pessoa, tem as crises daquela pessoa, os problemas daquela pessoa, as felicidades, né, os momentos felizes, momentos super positivos, porque querendo ou não, quem pode viver do que faz do que ama, do que acredita é muito bom. Mas fazer isso aqui vai colocar o que você ama à prova, pode ter certeza. Para concluir, eu já fui colocado em várias caixinhas ao longo do tempo, assim, que eu falo sobre cinema. Instituições que eu sou completamente apaixonado, como o Sesc, né, o CineSesc, me colocaram como crítico. Eu sou um crítico convidado anualmente do Festival Sesc Melhores Filmes. Esse ano participei de uma roda da crítica, com críticos espetaculares assim do Brasil, e eu tava ali como crítico também, o que sempre me surpreende, é bom lembrar. Mas o que me salvou, assim, mentalmente falando, por trás desse trabalho todo, foi entender que as coisas não se anulam, na verdade elas contribuem. Então todas as ações que eu tento colocar no meu trabalho são para contribuir. Eu não sei se eu consigo, mas é o que eu tenho tentado fazer. Então se eu faço um vídeo de 1 minuto, eu estou tentando contribuir. Se eu faço um vídeo de 10, de 20, de 30, eu estou tentando contribuir. Aulas de 1 hora, enfim, estou tentando contribuir. As histórias que eu escrevo, estou tentando contribuir também. Se eu consigo ou não, porra, já é outra história, vocês vão sempre perceber isso. Vai ter gente que ama o trabalho de uma pessoa e gente que odeia o trabalho daquela pessoa. Tá tudo certo, não é esse o ponto. No fim das contas, sempre que vocês estiverem assistindo um vídeo meu, saibam que vocês estão assistindo um vídeo de uma pessoa que ama cinema, que espera compartilhar esse amor com vocês, de certa forma poder trazer alguma coisa que contribua na sua relação com o cinema. Nem sempre eu consigo trazer absolutamente tudo que eu quero, mas saibam que essa é a minha busca na vida. Então, uma hora ou outra, vocês vão ver coisas diferentes, que podem se traduzir de formas diferentes também. No fim das contas, eu espero que a gente tenha uma relação honesta em relação ao cinema. Estou para completar 30 anos agora, e além da minha relação com a minha família e com as pessoas que eu amo, a relação mais importante que eu tenho é de fato com o cinema. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. A gente se encontra no próximo vídeo.